Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Moreira e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o universo das orquídeas. Olha, gente, que maravilhosa! Linda, não é? Trouxe ela aqui para alegrar o nosso vídeo. Essa é uma orquídea Cattleya, mas hoje nós vamos falar de uma das mais comercializáveis, que é a Phalaenopsis, tá? Provavelmente ela vai chegar na tua mão como um presente, né? E aí você fala, e agora? Como cuidar? Primeira coisa que você vai fazer quando ela chegar na tua casa é tirar ela daquele embrulho que ela vai vir, né? Provavelmente, por quê? Porque as orquídeas Phalaenopsis, elas são orquídeas epífitas, tá? Na natureza, elas vivem nas árvores, agarrada nas árvores, tá? Ela não é uma sugadora, né? Ela não vai sugar a árvore, mas ela vai conviver ali naquele ambiente, tá? Então, sendo uma epífita, ela gosta de ter as raízes expostas. Ela não gosta de ficar batumada, né? Então, primeira coisa, você vai tirar ela do embrulho que ela veio, tá? Depois, molho. Geralmente, assim que elas chegam, né, as pessoas têm o costume de molhá-las, mas não é o ideal, tá, gente? A Phalaenopsis, ela não gosta de ficar encharcada constantemente. Então, ela vai chegar, você vai ver se ela está molhada, né? Como você faz isso? Você observa o substrato, coloca o dedo no substrato. Se ele sair sujinho, ele ainda tá molhado, tá? Outra coisa são as raízes. As raízes da FAO, se elas estiverem verdinhas, ó, no vaso transparente, se ela tiver, vai dar para você ver melhor, também por cima do substrato, elas ainda estão molhadas, né? Quando elas secam, elas vão ficando geralmente mais esbranquiçadas, tá bom? Ó, essa raiz, ela tá seca, tá? Então, você não vai também colocá-la direto exposta ao sol. A FAO, ela não aguenta, ela não suporta a luz do sol direto. Ela vai queimar, consequentemente, tá? Ela pode morrer. Então, não coloque a FAO exposta ao sol, tá? Ela não é uma orquídea tão exigente em luminosidade, porém, ela gosta, né, de uma luminosidade. Então, você vai deixar ela no ambiente, pode ser na sua sala, no ambiente claro, tá? Não deixa ela em penumbra, não deixa ela no breu, tá? Ou até mesmo numa varanda, qualquer lugar que você queira, mas não exposta ao sol, tá bom? Outra coisa da FAO é que ela precisa sempre, né, estar em um substrato drenável, tá? Então, geralmente, elas vêm em esfagno, né, que é um substrato que retém muita umidade. E para você trabalhar, cultivar suas orquídeas com esse substrato, você precisa ter ali uma certa experiência, tá? Então, o ideal é que elas estejam num substrato muito bem drenado, tá? Drenável, no caso. Olha, aqui ela tá em chips de coco, carvão, casca de pinos, tá? Mas assim, você vai adaptar o seu substrato ao seu ambiente, tá bom? Então, assim, se você mora numa região muito quente, né, nada úmida, você não vai colocar ela numa argila expandida, né? Você sempre vai procurar um substrato que retenha mais umidade. Então, o substrato, ele vai de acordo com o seu ambiente, com o seu cantinho aí na sua casa, tá? Para iniciantes, o esfagno não é muito recomendável. Por quê? Porque ele tem uma tendência a ficar muito úmido. E se as raízes ficam muito úmidas, elas acabam apodrecendo, tá? Então, sempre que você for regar a sua FAO, né, que ela chegar para você, né, ou você comprá-la, então você também sempre espera, por mais que o substrato estiver seco, você sempre espera ela descansar um pouco, porque às vezes ela vem no carro, vem muito quente, aí você vai jogar água gelada nela, então não é legal, tá? E como você vai fazer as regas? Sempre que o substrato estiver seco. O ideal é que as raízes não fiquem constantemente molhadas, porque elas correm o risco de apodrecer.
Então, você viu que ela tá secando, você molha. Você viu que ela tá secando, você volta a molhar, tá? Vou replantar essa planta? Então, o ideal é que você replante depois da floração num substrato que você tenha mais intimidade ou que seja melhor para o teu ambiente, tá? A haste da FAO, ó, a haste da FAO, ela não é igual à da Cattleya. Aqui é a Cattleya, ela tem essa espata, tá? Que é uma folha modificada e daqui sai a floração, ó. Só que depois que acabar essa floração, não vai vir mais flor dessa espata, tá? Ela vai precisar criar um novo broto para que haja floração, tá? As FAOs, não. As FAOs, a haste floral dela, né? Se você não corta, ela pode ser que venha mais flores daquela haste, tá? Só que aqui em casa eu prefiro cortar, tá? Depois do primeiro nó, você vai cortar, selar com extrato de própolis, tá bom? Não aquele de jogar na boca diluído, extrato de própolis puro mesmo, tá? Você vai jogar e vai selar para não entrar fungo nem bactéria na sua plantinha, tá bom? Por quê? Porque se ela fica com haste floral, ela pode vir a florescer de novo? Pode, mas é uma floração menos avantajada, tá? Geralmente menos avantajada. Enquanto ela tiver com aquela haste floral, ela não vai descansar. Ela sempre vai ficar pensando, preciso florescer. Então eu gosto de cortar a haste floral para que ela possa descansar, tá? Então, se você for plantar ela depois, sempre coloca muita drenagem embaixo no vaso. O que é drenagem? Pedra brita, isopor, né? Tudo que vai permitir que essa água saia com mais facilidade. E depois sim você coloca o substrato, tá? Então sempre drene bastante drenagem e o substrato para que essa água entre e ela escoa, tá bom? O que mais? Tá vendo essa folhinha aqui, ó? Essa última folhinha amarelada? Isso não é doença, tá? As FAOs, elas geralmente descartam, né, as folhinhas mais velhas, as folhinhas de baixo. Então, se isso estiver acontecendo, não se assuste, tá? É normal da FAO ela descartar essas folhinhas de baixo, tá bom? Adubo. Sua plantinha precisa comer, tá? Então, o ideal é que você use um adubo para orquídeas, tá? Pode ser do seu gosto, orgânico ou inorgânico, desde que ele tenha macro e micronutrientes para elas, tá? Macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, são aqueles nutrientes que ela precisa em maior quantidade, tá? E micronutrientes são aqueles nutrientes que ela precisa em menor quantidade, mas ela precisa, tá? O cálcio é um exemplo deles, tá? Geralmente se compra cálcio, né? Já se vende cálcio. E você vai aplicar, vai geralmente diluí-lo, se ele não tiver diluído, né? Você vai aplicar no substrato, tá? Não é necessário aplicar o cálcio nas folhas. Essas folhinhas, manchinhas brancas aqui, é que geralmente às vezes cai um pouquinho, tá? Não faz mal. Mas procure aplicar, e se ela, né, for uma FAO, tiver no substrato, de 3 em 3 meses aí. Elas precisam, tá? Demais adubos, né? Então, você vai olhar no rótulo, tá? A frequência com que você vai aplicar esse adubo e a quantidade. Sempre vem no rótulo, tá? Então, se ele for um adubo com macro e micronutrientes, tá? É um adubo bom para sua plantinha, tá? Então, assim, essas foram algumas das informações sobre as FAOs, tá? Espero que tenha ajudado, tá bom? E assim, são informações que com certeza vai ajudar aí você cuidar da sua plantinha, tá bom? Obrigada por assistirem o vídeo, até a próxima!